Olá, sejam bem-vindos ao canal da Trabalhista. Meu nome é Aglaia Dutra e hoje eu vou falar sobre os requisitos da relação de emprego. Afinal de contas, quem pode ser considerado empregado? A CLT considera que é empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, sob a dependência de um empregador e mediante salário. Isso quer dizer que, para ser empregado, para ser considerado empregado, a pessoa, obviamente, tem que ser uma pessoa física. A prática de contratar pessoas com CNPJ, MEI, enfim, é uma prática que alguns empregadores encontram para fraudar a legislação trabalhista por conta disso, porque para ser considerado empregado é preciso ser pessoa física, pessoa jurídica não pode ser empregado. Mas, se ficar configurado todos os requisitos da relação de emprego, pouco importa se a pessoa foi contratada como PJ. Se houver o preenchimento dos requisitos, ela vai ser considerada empregada e vai haver o reconhecimento do vínculo empregatício. O segundo requisito é a presença da não eventualidade. A não eventualidade significa que deve haver uma habitualidade na prestação de serviços. Mas a habitualidade, como a CLT diz, não significa que deve haver um trabalho diário, né? O empregado, não necessariamente precisa ir todos os dias. Por exemplo, há professores universitários, né, que dão aulas 2 vezes na semana, ou seja, não vão todos os dias, né? E há habitualidade. Há a presença da não eventualidade. Pode trabalhar 10 anos numa universidade indo apenas 2 dias na semana. Preenche o requisito da habitualidade e é considerado empregado. E aqui eu estou falando do trabalhador urbano, tá? Não vamos confundir com o doméstico, que tem outros requisitos. O outro requisito, ali no artigo 3º da CLT, fala sob a dependência deste, ou seja, sob a dependência do empregador. Estar sob a dependência do empregador significa que há a subordinação. Subordinação nada mais é que a obediência do empregado perante o patrão, o cumprimento de ordens, o cumprimento das regras impostas pela empresa. Se há esse traço de subordinação, há o preenchimento de outro requisito para a configuração da relação empregatícia. O empregador é ele quem assume os riscos da atividade econômica. Então, se é ele quem assume os riscos da atividade econômica, é ele que vai determinar como as coisas vão acontecer na empresa. E o empregado, por não deter os meios de produção e precisar do trabalho, vai se submeter às regras, aos ordenamentos, às diretrizes que forem impostas pela empresa. É isso que faz com que haja o traço da subordinação. Quanto à subordinação, existem 4 teses que circulam no meio jurídico. A mais aceita é a da subordinação jurídica, que é essa que eu acabei de falar. Por conta de um empregador assumir os riscos da atividade econômica e haver uma subordinação entre patrão e empregado, é uma subordinação legal, né, imposta por lei. Então essa é a que eu concordo e é a que é mais usual. A segunda teoria é a da subordinação técnica, que fala que porque o empregador possui o maior conhecimento técnico, né, da empresa e dos meios de produção, ou enfim, tem o conhecimento teórico maior, o empregado teria essa subordinação perante o empregador. É uma teoria bastante falha, porque isso não é verdade. Existem inúmeras profissões em que o empregador nem sempre tem o maior conhecimento que o empregado. O dono de uma clínica médica pode não ser médico e ter ali diversos médicos trabalhando para ele e o conhecimento dos empregados ser superior ao do empregador, por exemplo. A terceira teoria é a teoria da subordinação econômica, que refere que por um empregado precisar do trabalho e depende daquele trabalho para viver, ele teria uma subordinação econômica por causa do dinheiro. Mas essa teoria também é falha, porque pode ser que o empregado seja rico, pode ser que o empregado tenha diversos outros trabalhos, enfim, é uma teoria que falha em diversos setores. A exclusividade não é um requisito da relação empregatícia, então o empregado pode ter mais de uma assinatura na carteira de trabalho e ele pode trabalhar em lugares assim, muito bem remunerados, então essa dependência econômica, essa teoria da dependência econômica cai por terra.
E a última teoria é da subordinação estrutural, que perdeu bastante força com a lei da terceirização. E a lei da terceirização autorizou a terceirização da atividade fim, né? Então, quando alguém quer configurar vínculo de emprego com o tomador de serviços, né, e não com a empresa terceirizada, utiliza-se essa tese, né, dizendo que se o empregado, mesmo que não cumpra ordens diretamente do tomador de serviços, mas que porque ele está ali inserido na atividade empresarial, ali dentro daquela estrutura empresarial, ele obedece essas ordens e segue essas ordens, há uma subordinação estrutural. Como eu disse, é uma teoria que vem perdendo força por conta da possibilidade agora que existe da terceirização. Quando a CLT fala que é a pessoa física que presta serviços a empregador, ela está querendo falar sobre a pessoalidade. Então, para ser empregado, a pessoa tem que ir de forma pessoal, é ela e somente ela que pode prestar os serviços. Se qualquer outra pessoa pode ir no lugar dela, se caracteriza uma outra relação, né? Talvez de prestação de serviços, a pessoa tem uma empresa de prestação de serviços e manda quem ela quiser ir no lugar. Não é o caso do empregado, porque o empregado ele é contratado de forma pessoal, ele foi contratado pelas características dele, então ele tem que ir prestar o serviço. Essa é a pessoalidade, que é um traço também marcante e indispensável para a configuração do vínculo de emprego. E por fim, quando a CLT fala em mediante salário, está se falando da onerosidade. O empregado troca sua força de trabalho, o seu tempo, enfim, por pagamento de salário. Entrega a sua força de trabalho, né, o seu tempo, em troca de salário. E trabalho gratuito não forma vínculo de emprego, porque pode ser voluntariado, enfim. Mas se houver o traço da onerosidade, o pagamento pela prestação de serviços, também está preenchido mais um requisito da relação de emprego. Se vocês querem um macete para lembrar em hora de provas ou enfim, empregado é a pessoa que vai ao shopping, ou seja, a pessoa que trabalha com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. E somente pessoa física pode ser empregado. Se houve o preenchimento desses requisitos, está configurada a relação de emprego. Não importa qual foi o malabarismo que o empregador utilizou para se desvencilhar dessa obrigação, tá certo? Então, sobre requisitos da relação de emprego, é isso que eu tinha para falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários, me digam o que vocês acharam, se já sabiam, enfim. E se inscrevam no canal para receber mais dicas, né? E ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá certo? Obrigada por assistir e até a próxima!